Esse início de trabalho eu sou muito grato assim de estar trabalhando. E cada elemento da equipe tem que lembrar assim que ele é muito importante. E é bem importante assim lembrar que o trabalho, para ele ser bom, a pessoa tem que ensaiá-lo. O ensaio, quer dizer assim, a pessoa tem que lembrar das funções, tem que lembrar de como ela faz a função, como ela pode fazer melhor a função. Isso a gente vê bem assim nas vestes. A pessoa vai para uma determinada reunião, uma determinada função na vida, então ela vê a veste que fica melhor, que ela sente bem com aquela veste e como ela vai ser vista com aquelas vestes. Então no nosso trabalho é igual, a pessoa tem que lembrar como ela está exercendo a função e ela tem que observar assim que ela tem que treinar, para ela poder ficar bem qualificada também, porque tudo na vida é uma prática. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 7 de setembro. E se nós observarmos assim, nós vamos confirmando assim que já tem muitas décadas que todos os países vêm passando por situações. E cada país vem fazendo de uma maneira que aquela situação difícil vem sendo postergada, empurrada para frente. E que o espírito humano tem que lembrar assim, que a cultura já esteve em vários países. Hoje a cultura, o desenvolvimento é individual. E que não tem nenhuma riqueza para o espírito humano ele ter muita cultura escolar. Porque ele conhece muitos outros que têm muita cultura escolar e que não têm uma grandeza. E que muitas vezes manifesta na vida da pessoa a doença. Então, de todas as maneiras, o espírito humano tem que lembrar que a importância dele na matéria grosseira é espiritual. E que toda época nós aceitamos aquilo que nos apresentam. Nós aceitamos aquilo que os nossos pais apresentaram, e que nós apresentamos e que não fomos verificar nos ensinos que foram trazidos se aqueles termos, aquelas observações estão corretas. E se observarmos na época de hoje, nós vamos observando que os templos, as mesquitas estão sempre querendo quantidade de pessoas. Não trabalha para melhorar a pessoa. Por isso tem o terceiro mandamento, que a pessoa tem que refletir sobre os dias anteriores que ela teve, que a responsabilidade é individual e o procedimento que ela está tendo. E esse procedimento é de todas as maneiras. Nós sabemos assim que o nosso contato com a matéria fina é através dos nossos pensamentos e que nós colhemos com os nossos pensamentos aquilo que nós pensamos. Então a pessoa pode achar muito difícil determinadas informações e instruções, mas ela tem que ir observando à medida que ela vai aprofundando nessas informações, as informações também vão ficando mais claras. Uma pessoa tem que fazer um trabalho, tem que fazer uma caminhada para ir a uma determinada localidade e aquela localidade pode apresentar distante. Devido ao empenho que a pessoa tem, à medida em que ela vai prontificando em fazer aquela caminhada para ir àquela localidade diminui a distância. Então, na nossa vida, o procedimento nosso tem que ser assim, esforçarmos. E o esforço não é mais ou menos, porque nós sabemos que quando a pessoa quer melhorar a sua constituição, ela é que tem que fazer o trabalho de ter o conhecimento dos alimentos, de ir observando a maneira que ela tem com seus pensamentos e temos que conviver com as nossas limitações. É uma condição bem interessante, porque todos nós temos limitação. Nós sabemos assim que somos os frutos dos nossos pais. Então, se os nossos pais nos possibilitaram a vinda, então dificilmente um pai faz um trabalho de melhorar a sua constituição, possibilitar que um filho venha com a constituição melhor. Esse conhecimento assim, possivelmente poucas pessoas têm. Devido a isso, nós temos que ter o conhecimento dos ensinos e observar assim que esse esforço
não é mais ou menos, é um esforço a vida toda. Que para a acomodação, nós não precisamos de fazer esforço. Mas se a pessoa quer melhorar um pouco, ela tem que fazer um esforço. Nós temos na nossa vida só exemplos, sabendo assim que os exemplos são plataformas graduais. Então a criança ela tem que fazer o esforço para mudar de ano letivo no ambiente de escola. O jovem tem que fazer esforço para ter um conhecimento, para ter uma função, para poder sobreviver, para sobreviver com suas próprias pernas. Se ele tem vontade de ter algo, ele tem que fazer esforço de ter o aprimoramento. Assim, nós vamos observando que tudo na vida tem que ter o esforço. Para os ensinos, nós aceitamos a acomodação. Não fomos verificando. E os ensinos, eles são muito mais importantes do que tudo na vida. Porque quando a mulher está esperando uma criança, ela pede auxílio ao Criador. Quando o avô já se encontra próximo do desenlace, ele se mantém lúcido, ele pede auxílio do Criador para que ele tenha um bom desenlace, para que ele possa ser auxiliado. Isso é uma condição bem importante. O meio da vida é onde nós ficamos presos, onde nós não fazemos verificação de nada. 7 de setembro. Esse dia é o dia da pureza. Para o amor do Criador entrar dentro de nós, é através da pureza. Para aquela criança receber o auxílio, ela tem que apresentar uma pureza, ela tem que apresentar uma coerência. Porque o nosso conceito de bondade também está errado. Porque vamos falar assim que nós temos que nos tornar bons. Mas nos tornar bons, nós temos que conhecer o amor do Criador. O amor do Criador, ele anda junto com a pureza e com a justiça. Muitas pessoas acham assim que fazer as coisas para o seu semelhante, ela está fazendo uma troca. Ela ajuda o semelhante e, em contrapartida, ela vai ser auxiliada pelo Criador, porque ela está facilitando a vida do semelhante. Mas isso é bem interessante, porque nem a criança pequena, depois de uma fase que ela recebeu já os auxílios ali, de higienização, ela não quer os auxílios. Na medida do seu desenvolvimento, ela vai fazendo as coisas por ela mesma. Se ela tem o costume de ter uma mamadeira pela idade em que ela se encontra, ela não quer que outra pessoa segure a mamadeira. E é muito interessante, porque muitas mães fazem esse trabalho de arrumar uma maneira da mamadeira ficar ali, encostada, e a criança vai recebendo aquele alimento. Na sequência, a criança segura a mamadeira. A individualidade. Então, o nosso conceito de amor é bem interessante, porque para o desenvolvimento daqueles que se encontram e se encontravam na nossa responsabilidade, nós vamos possibilitando que ele tenha o desenvolvimento, que ele vá desenvolvendo as condições para ficar apto de sobreviver por ele mesmo. Ajudar o próximo, a pessoa tem que lembrar assim, tem que ajudar aqueles que fazem esforço para conhecer os ensinos. E nós sabemos assim que aqueles que fazem esforço para conhecer os ensinos, também eles não querem auxílio, porque aquilo que plantas, recebe. Se a pessoa está na acomodação recebendo auxílio, então ela sabe assim que ela vai ter que pagar. É mais um compromisso que ela tem com ela na vida dela de matéria grosseira. E o esforço de conhecer os ensinos é bem interessante, porque nós temos que elevarmos. E a pessoa não se eleva assim. Então, ter ideias boas, construtivas, ter a compreensão, a pessoa tem que ter um tempo para ela. Ela tem que aprender a pensar. E é bem diferente assim do que seguir os pensamentos que vêm. Pensamento de trabalho é um aprimoramento que a pessoa tem que ter naquela função. Ela não tem que pensar no trabalho, ela tem que ter o aprimoramento. Ela tem que ver como ela desenvolve melhor, como fica melhor a disposição daqueles móveis, qual é o procedimento seguinte que ela precisa de ter.
qual é a maneira que ela vai desenvolver para ter a solução. Então, não adianta pensar no trabalho, tem que ver como ela está apresentando solução. Porque se ela se encontra naquele ambiente, que ela sobrevive daquele ambiente, então ela tem que apresentar solução para todas as funções desempenharem assim numa harmonia, para ela não ficar sobrecarregada e para ela também não ser substituída. 7 de setembro é o dia da pureza e é muito importante assim quando a pessoa conhece os ensinos que o Criador instituiu. Esses ensinos são físicos, são verdadeiros, porque dá à pessoa aquela condição dela sentir-se segura, dela ter uma firmeza, dela ter uma postura na vida. E ela tem que conhecer todos os ensinos, porque quando ela conhece todos os ensinos, ela não é pega de surpresa. Porque na nossa vida, se a gente observarmos assim, não tem surpresa. Todas as coisas anunciam. E a gente observa assim, a chuva vem, primeiro anunciou a vinda da chuva. Pode ter sol forte, mas a gente vai observando assim que vem ventos, vem trazendo nuvens, o sol fica coberto e então a chuva apresenta. Tudo na criação vai anunciando. Um empregador não manda um empregado embora assim. Ele foi mandando aquele empregado embora devagar, porque ele não foi correspondendo com o que foi combinado antes. Aquele empregado não pede demissão da empresa assim. Ele foi vendo uma outra condição de um outro trabalho, numa outra localidade, uma outra função, e ele depois foi embora. Na nossa vida é o mesmo procedimento. Então, ficarmos com a idade seguros, ter aquela condição de ir fazendo o desenlace e de ir observando assim que é uma condição física. E é verdadeiro, porque a criança, ela foi sendo introduzida na vida devagar, até ela ter a condição de ser responsável, de ter a sua própria moradia. Nós, na nossa vida interna, é o mesmo procedimento. Nós temos que ter o conhecimento e vendo que o nosso contato com o conhecimento é com os pensamentos. E à medida em que nós vamos nos aprofundando, de ir vendo os quadros, de ir estudando o livro Na Luz da Verdade, é que nós vamos nos tornando seguros. E é bem importante, porque algumas pessoas falam assim, num fato que ela vê, num tipo de trabalho que ela está vendo, ela fala que aquilo ela não quer para ela. Então ela já definiu, ela sabe assim a postura que ela está tendo para ela mesma. E essa segurança nós temos que ter, porque para muitas coisas na vida nós temos determinada segurança, mas para a nossa vida interna a segurança é como nós conhecemos os ensinos, como nós fazemos com os ensinos, como nós nos aprofundamos a uma condição física. E essa condição é verdadeira, não é mais ou menos. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa importância assim. E se tem acontecido e tem acontecimentos em todos os países, em todas as localidades da Terra, a gente sabe assim que está para todos. E aqueles que são salvos é como eles se encontram com os seus fios de ligação no espiritual. E aqueles que se encontram com fios de ligação que não são verdadeiros, que são falsos, esses fios são cortados, são fracos, não dá sustentação. E a gente sabe assim que tem muitos relatos que uma pessoa faz um relato como se esse relato fosse verdadeiro. Aqueles que estão ouvindo, um ou outro percebe que não tem veracidade naquele relato e ele verbaliza que o relato não tem fundamento. Então essa condição é bem importante assim, porque o Criador nos possibilita o começo do certo. Toda época nós sabemos o começo do certo. As acomodações através dos ensinos, das aceitações, de não verificar assim a qualidade daqueles que estão transmitindo os ensinos, de não verificar na nossa moradia se aquele ensino foi transmitido corretamente,
e de nós termos a condição assim de lembrarmos que Jesus não criou nenhuma nova religião. Então é uma condição bem definida, bem segura mesmo, e que nós temos que fazer o conhecimento dos ensinos conosco mesmo, e nós temos que dedicar um tempo diariamente. Então a importância de levantarmos mais cedo, de estudar o livro na luz da verdade, e de ir desenvolvendo uma maneira de não ser pegos de surpresa com os nossos pensamentos. É uma condição muito importante assim, de não sermos surpreendidos, porque nós conhecemos os nossos pensamentos, nós procuramos viver de acordo e nós somos coerentes. Então nós temos que lembrarmos assim que toda época vieram os mensageiros, vieram os auxílios. E esses mensageiros, quando eles permaneciam naquele povoado, enquanto eles se encontravam ali, ele era ouvido. Assim que ele ia embora, já começavam a trabalhar com aquilo que foi falado. Então já começavam a ter as interpretações. E é bem sério assim, porque dificilmente uma pessoa procura elevar-se para compreender. E essa elevação é uma condição interna. Devido ao fato de não fazer um trabalho assim, muitos e muitos falaram e falam mal dos mensageiros. Hoje nós temos que colher aquilo que foi falado numa época anterior. Essa responsabilidade, independente da época em que isto aconteceu, os frutos daquilo que foi feito, hoje nós temos que colher. E é bem importante assim, porque na nossa vida diária, muitas vezes, nos nossos afazeres, nós achamos assim que uma pessoa não está tendo um comportamento certo e que aquele que fez aquela função não foi bem feita. Mas um instante depois nós vamos realizar funções semelhantes, nós vemos assim que nós fizemos erros. Essas observações a gente tem que ir lembrando assim, como é que a gente pode fazer melhor. Ver a deficiência do nosso semelhante é muito simples, é muito fácil, mas ver como é que nós estamos tendo esse procedimento. Mudar a norma do tempo e do espaço. De entrar naquela condição muito importante assim, de lembrar que o tempo, ele tem duas maneiras de ser visto. O período do nascimento, do envelhecimento, e o período em que a pessoa se encontra numa condição de poder voltar numa fase anterior, e também de ir na frente, numa fase seguinte de uma realização que a pessoa tem vontade de ter aquela realização. Na nossa vida, a gente tem que mudar essa norma de tempo e de espaço, de ir desenvolvendo esta condição, de ir melhorando o nosso destino, de ver antes aquilo que é melhor para a nossa vida e desenvolver a condição de ter a segurança. 7 de setembro é o dia da pureza. É o dia, sim, que a pessoa tem a possibilidade de receber a pureza que o Criador coloca na criação. Para entrar o amor do Criador na vida da pessoa, ela tem que ter a pureza. Porque se a pessoa faz uma prece pedindo um auxílio, ela está querendo que o amor do Criador entre dentro dela, entra dentro daquilo que ela precisa que seja resolvido. Isso é uma condição física. Então, se a pessoa analisa e aprofunda um pouco, o que a pessoa faz numa prece, num pedido, é isso. É querendo que o amor do Criador entre na sua vida e que aquilo tenha uma solução boa. Mas para o amor entrar, tem que ter a pureza. Para a pureza entrar, a pessoa tem que ter plantado, ela tem que ter tido um conhecimento dos ensinos. Fica bem fácil assim da gente ir observando. Para a criança receber um auxílio na sua moradia, ela tem que ter tido um comportamento bom. Porque se ela tem um comportamento inadequado e o adulto vem e dá a ela um presente, então ela pode fazer essa associação que aquele comportamento está certo, porque ela comportou-se daquela maneira e ela ganhou um presente. Com o adestrador, a gente vê assim que ele dá a orientação para aquele animal que ele está orientando,
e ele agradece aquele animal com uma guloseima, com um afago, uma maneira assim. Então o animal memoriza que se tiver aquele comportamento, ele vai receber esse benefício. Então nós teríamos que ser mais evoluídos do que os animais, então nós não percebemos isso, que a criança tem um comportamento inadequado e o adulto vai e ainda presenteia. Então a criança associa que aquele comportamento está certo. Essa sabedoria, essa naturalidade na vida de cada um, e a pessoa só recebe assim se ela muda a norma do tempo e do espaço, se ela passa a construir fios espirituais. Se ela constrói fios espirituais, então ela vai ficando segura. Com essa segurança, a pessoa vai caminhando na sua vida. Evidentemente que ela vai caminhando com ponderação. Então, uma pessoa vai caminhar num terreno desconhecido, ela não caminha de qualquer maneira. Ela procura ter os cuidados necessários para que ela tenha o conhecimento através daquela caminhada que ela está realizando. Então, o livro Na Luz da Verdade vai ensinando assim a pessoa a ter essa ponderação. 7 de setembro é muito importante assim, porque é o dia da pureza. E nós vemos assim que os acontecimentos na Terra são verdadeiros e que num período anterior os acontecimentos mais sérios aconteciam em localidades distantes e que hoje esses acontecimentos já estão acontecendo nas famílias. Então não é mais em localidades distantes, é na proximidade de cada um de nós. E para nós termos o merecimento de passar por esses acontecimentos é construindo fios espirituais. E a construção desses fios é conhecendo o livro Na Luz da Verdade, para esses fios ficarem seguros. A gente vai observando assim da segurança que uma pessoa tem. Aquela segurança possibilita que ela resolva as coisas, que ela vai, ela conquista, ela vai definindo e ela vai vendo como precisa de continuar indo. Então as pessoas que ficam pensando muito, essas pessoas vão fazendo um jogo com os seus pensamentos. E então uma pessoa não sai do lugar. Então não podemos pensar. E é bem interessante, porque o pensamento ele ocupa lugar da ocupação. Quando a pessoa ocupa, ela não preocupa, ela não pensa. É só observar uma pessoa que está executando um trabalho manual ou tem uma criança que é da responsabilidade dela. Então ela não pensa, ela executa, ela vê como é melhor. Então uma pessoa tem que aprender a pensar, porque à medida em que nós vamos pensando, nós vamos construindo esses fios no espiritual e vai dando a segurança e a pessoa vai vendo o que ela precisa de fazer. E é muito importante assim, porque quando a pessoa vê o que ela precisa de fazer, ela é comandante do seu próprio barco, ela é comandante da sua própria vida. Então, se a pessoa ficar em dúvida, então ela não sabe comandar-se. E nós sabemos assim que a vida é individual e que nós sabemos assim que as instituições estão sempre querendo quantidade, justamente porque a pessoa não sabe pensar. E quando não sabe pensar, então ela vai ter que ser responsável, né, pelo caminho que ela está caminhando. Porque independente de qualquer coisa, nós tínhamos que verificarmos assim se tudo aquilo que nós recebemos está correto. No nosso relacionamento, na nossa vida, nenhuma pessoa assina um contrato se ela não conhece aquilo que foi escrito e que é aquilo que ela está assinando. Se ela não conhece e ela tem necessidade daquele contrato, ela procura uma pessoa especializada que entenda de contratos e dê a ela aquelas informações sobre aquilo que está escrito. Na nossa vida espiritual, esse trabalho é individual. É a própria pessoa que tem que fazer o trabalho assim, de ir verificando, porque o Criador nos possibilitou de saber o começo do certo e o começo do errado. Então é da nossa responsabilidade de ir vendo como é que nós nos encontramos caminhando todo dia.
E essa responsabilidade, a pessoa sabe assim que ela vai ter que colher. E que nas épocas em que o Criador nos enviou os auxílios através dos seus mensageiros, e que nós não valorizamos e que logo em seguida falamos mal desses mensageiros e que degradamos os ensinos que eles nos trouxeram, nós estamos colhendo. E essa colheita a gente vai observando assim que está sendo muito difícil para todos nós. E é só observar na nossa própria moradia, o jeito que nós estamos vivendo, a maneira que nós vivemos. A vida, ela tem esta condição muito importante de saber como é melhor. E a gente vai observando assim, numa pequena planta, ela vai sempre procurando o lado do sol, a clareza. Essa condição muito importante que na vegetação a gente vê bem claramente a condição de procurar ir sempre em direção ao sol, à clareza. O espírito humano tem que desenvolver outra vez esta condição. Então o raciocínio ele tem uma importância, mas ele tem a facilidade também de turvar a maneira correta que o espírito precisa. Então é muito importante assim de lembrar que o raciocínio ele tem uma importância relativa e que nós temos que desenvolver essa maneira muito importante que é possibilitando a intuição manifestar, que é numa condição diferente, mudando a norma do tempo e do espaço. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição e a pessoa tem que qualificar-se. Tem que lembrar assim que durante um tempo nós vivemos com todos, mas se fizermos uma observação com a criança pequena, o adulto sempre deixa ela sozinha, faz as verificações de tempos em tempos, mas a criança fica sozinha. Na velhice é o mesmo procedimento da pessoa ficar mais tempo só. O que dá segurança, no caso da criança, a criança se encontra no período de desenvolvimento. No caso da velhice, é como a pessoa viveu durante a sua existência, como ela se comportou e como ela se encontra-se segura com os ensinos, qual é a maneira que ela fez para deixar os fios espirituais fortes. E nós sabemos assim que nós temos facilidade de seguir o feminino. Hoje também é a responsabilidade da parte feminina de cuidar bem do seu propósito, porque nós vemos assim que as mulheres têm uma ascensão muito grande sobre os seus filhos. Para ter uma ascensão construtiva, ela então tem que conhecer o livro Na Luz da Verdade. É da responsabilidade também da mulher hoje procurar conhecer os ensinos e de procurar melhorar os seus descendentes e melhorar o ambiente em que se encontra. E lembrar que a moda ela é muito prejudicial. Estudar o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando assim a pessoa ir alinhando-se e de ir verificando como ela tem que ver para ela mesma, porque nós achamos assim que nós teremos importância como nós nos apresentamos, nós temos importância de como nós irradiamos, da segurança que nós temos. Então a condição de nos tornarmos humildes é daquela condição muito importante de saber que a humildade se encontra dentro da pessoa. É a maneira de receber as irradiações da pureza para que o amor do Criador possa entrar dentro de nós. Por isso que cada um tem que levantar mais cedo e ficar seguro no seu dia a dia. Mas para uma pessoa tornar-se segura, ela tem que conhecer os ensinos. E o conhecimento dos ensinos é aquela condição muito importante do profissional que qualificou-se, que tornou-se mestre. Ele vai vendo assim que quando surge uma dúvida, uma insegurança, é ele que tem que resolver. Para ter o aprimoramento, a pessoa tem que ter a dedicação. Estudar o livro Na Luz da Verdade é um trabalho que cada um tem que ter.